na agronomia. E como que foi essa ida para o intercâmbio? O que surgiu a proposta? Você procurou ou algo que veio que você sentiu que era bom para a carreira? Como que surgiu a oportunidade de fazer intercâmbio nos Estados Unidos? Isso é uma boa pergunta. Na verdade, eu sempre fui muito... Assim, eu me preocupava muito. Quando eu me formar, o que eu vou fazer? Entendeu? Não quero ficar Viçosa, você sabe muito bem. Ela tem eu não sei como está hoje em dia, para te falar bem a verdade, faz muito tempo que eu não vou até Viçosa, para te ser sincero. Mas na nossa época, principalmente, tinha uma tendência muito grande das pessoas se formarem e já ingressarem no mestrado, depois um doutorado, sempre muito direcionado à pesquisa. E eu tinha essa preocupação, falava assim, será que é isso que eu quero? Eu estou vendo tanta gente aqui agora fazendo mestrado, doutorado, o cara estuda aí mais 7, 8 anos, depois que tem que batalhar por um emprego, e é concurso, são coisas que, assim, eu sempre me foquei muito mais na iniciativa privada, sabe, Giovanni? Eu sempre quis, assim, realmente me desenvolver para ir além do que estava o desenho. O desenho. Então, eu olhei e falei, cara, onde o Brasil está indo? Isso era 2002, mais ou menos, foi aquele grande... Começou a ter o grande boom da soja. Apesar de Viçosa ter uma pesquisa muito grande na soja, na época, pesquisa, quando você sai de Viçosa e os arredores de Viçosa, não tem agricultura. Tem, basicamente, um pouquinho ali de HF, um pouquinho de café, mas não tem grandes culturas, não tem grandes plantações de milho, grandes plantações de soja, grandes plantações de cana-de-açúcar, como eventualmente tem no interior de São Paulo. Eu falei, cara, eu preciso pegar experiência em soja, porque senão eu vou sair daqui, tá o boom da soja, como é que eu vou entrar nesse mercado da soja? E eu falei, outro grande diferencial é o inglês. Eu venho de escola, estudei minha vida inteira em escola pública. Meu inglês era muito básico, era The Books on the Table, algum cursinho de inglês aqui ou ali, mas nada assim que eu pudesse me sentir confiante que eu poderia falar inglês ou outra língua. Eu falei, cara, para eu aprender inglês e para eu aprender sobre soja, eu preciso ir para os Estados Unidos. Estados Unidos vou matar 2 coelhos com a cajadada só, entendeu? Então foi aí que eu comecei a procurar, vi que o Aloysio Borém, nosso professor de Viçosa na época, estava terminando o doutorado dele nos Estados Unidos e estava voltando de lá, na Universidade de Minnesota, com um intercâmbio interessante, que dava oportunidade da gente ir para lá, trabalhar, pagar nossos estudos lá e aprender, claro. E então eu falei, cara, me conectei com o Borém, tinha ido no ano anterior a mim, 2, acho que brasileiros, de Viçosa para lá. Falei, professor, o que você acha? Dá para a gente ir? Ele falou, não, dá e tal, vamos fazer inscrição. Cara, fiz a inscrição no ano, no outro ano eu já estava partindo. E o que você conta para a turma que vai encarar o intercâmbio? Qual que é o ponto de atenção? Quais são os aprendizados? O que acontece numa situação dessa? Não é estar em casa, né, cara? Imagina eu, brasileiro, foi a minha primeira viagem internacional naquela época. Agora, hoje em dia, o mundo está muito diferente, as pessoas têm mais acesso às coisas mais cedo e tudo mais. Mas hoje foi tem smartphone, né, para ajudar, né? Nossa, você tá louco. Na época nem celular não existia, né, cara? Foi a primeira vez que eu montei num avião para voar essa distância. Então, cheguei num país, numa região que é bem no norte dos Estados Unidos. Nunca tinha visto neve, nunca tinha visto um frio daquele, entendeu? Então, você chega completamente despreparado. Então, acho que assim, você tem que ir muito determinado. Você tem que ir muito determinado, você tem que ser muito resiliente, porque você não tem seus pais, você não tem seus amigos mais próximos. Então, você tem que estar com a cabeça bem aberta à experiência, entendeu? Não é fácil. Conheço várias pessoas que ficaram lá 3 meses, 4 meses e desistiram, porque não é fácil, entendeu? A gente, em muitos casos, está acostumado no Brasil com uma vida mais tranquila. Por mais que nós sejamos um país em desenvolvimento, que tem muita pobreza, que tem uma situação difícil, você vai para um país de primeiro mundo e você acha, não, só vida boa. Cara,
é só indo para ver que o buraco é mais embaixo, entendeu? Cada um sabe onde o sapatão aperta, como diria o outro, né? Uhum. Então, você tem que estar preparado, porque não é fácil, não são férias. Você está indo lá para É trabalhar, você trabalho, vai né? ralar, as pessoas esperam dedicação da sua parte e você tem que estar pronto para isso. Uhum. E em relação à conexão com a faculdade, que você também teve uma oportunidade de fazer um trabalho ali de cientista júnior, é isso? Você Isso. conectou com a faculdade também. Sim, sim, fui lá, deu tempo de eu ficar um primeiro ano, primeiros 9 meses, numa fazenda que também era uma produtora de sementes de trigo, e era uma fazenda normal, uma fazenda até relativamente grande. Então, o aprendizado foi super legal, fazia de tudo na fazenda, de tudo que você imaginar, desde papelada, até trabalho no campo, dirigir trator, dirigir caminhões, tá com, porque lá todo mundo é isso aí, é muito legal. Foi para mim Mão uma na super massa, né? experiência. Você via a esposa do dono da fazenda dirigindo o caminhão na época de colheita. É Uhum. uma baita experiência para nós vivenciar isso. E eu vivi com ele, com a família dos Bina lá, foi super legal, foi super legal. E aí, depois de 9 meses, eu também fui para uma região como se fosse o nosso, vamos dizer, nortão do Mato Grosso Uhum. dos Estados Unidos, que é a região de Dakota do Norte, que é um estado mais ou menos do tamanho do estado de São Paulo, mas com 600 mil pessoas vivendo lá só, entendeu? Eu morava Cara, numa cidade de 100 pessoas, dessas 100, pelo menos umas 70 eram pessoas já de mais de 70 anos de idade, ou seja, tinha muito pouca gente, mas muito pouco brasileiro. Eu era o terceiro brasileiro a viver no estado naquele ano, para você ter uma ideia. Então, assim, eu não convivi com um brasileiro lá, então isso me deu uhum. oportunidade de 9 meses desenvolver bem o meu inglês, porque a água bate na bunda, meu amigo, você tem que se virar, né? Tem que se virar, não Então, tem jeito. realmente dei meus pulos lá e aí com 9 meses acabou, vamos dizer assim, a parte da operação da fazenda e eu Uhum. voltei para Minnesota, para Minneapolis, e eu fui começar o meu semestre lá na Universidade de Minnesota, que foi muito legal. Eu pude aproveitar, também me conectar com professores da universidade e começar um estágio dentro da universidade, que foi essa parte de forragens, e Uhum. foi muito bacana também, porque tive uma oportunidade de fazer alguns projetos lá, com projetos financiados pela Monsanto na época, dentro da Universidade de Minnesota, e foi muito bacana. E como a gente tinha um limite de horas que a gente podia fazer dentro da universidade, eu também aproveitei para me conectar com uma greenhouse local, que era a Gertens, Uhum. e que é como se fosse, vamos dizer assim, uma floricultura do Brasil, vai, mas só que numa proporção gigantesca, né? Eu vi no site Sei lá, deles que 4, compara 5 a Disney da hectares de. jardinagem, né? Exato, 4, 5 hectares de estufa e produção de flores, e foi também uma experiência muito bacana, que eu tive a oportunidade de trabalhar lá em diversas áreas, e muito, muito legal, e aprender muito, conviver com pessoas, eu acho que foi sempre essa a minha intenção, é, Pegada, né? juntar tudo, desenvolvimento profissional, mas também fazer muito network, fazer as conexões, porque, de Uhum. novo, eu estava voltando para o Brasil para terminar minha universidade e eu precisava de um emprego, entendeu? Então, eu tinha Perfeito. que. A minha intenção nos Estados Unidos foi: deixa eu fazer minhas conexões bem feitas aqui, porque amanhã eu posso voltar a trabalhar aqui, né? E isso Uhum. funcionou muito bem. Ou fazer um mestrado, como vários dos nossos contemporâneos de Viçosa acabaram fazendo mestrado na Universidade de Minnesota depois. Então, Uhum. essa foi sempre minha intenção.